Bom dia mais uma vez, Alexandre. Bom dia, pessoal, meus colegas, minhas colegas. Bom, o Alexandre pediu para falar hoje sobre o conceito de espírito, a ideia de espírito a partir da cultura iorubá. Eu pretendo abordar isso na minha tese. A tese está focada exatamente na filosofia descolonial do candomblé nagô, portanto, da etnia iorubá. A gente vai analisar a cultura, a filosofia, de acordo com essa matriz africana, uma das matrizes africanas do candomblé, que é a cultura iorubá. Então, a partir dessa ontologia iorubá, o espírito não se constitui a partir da binaridade corpo-espírito. Para começo de conversa, a cultura iorubá não entende uma dissociação entre corpo e espírito. O espírito, enquanto um elemento que anima o corpo e transcende a matéria, é simultaneamente físico e extrafísico. Isso por quê? Porque o papel de animar o corpo, de conservar uma persona, de transcender a vida, a ideia de espírito, é definida como ori. Ori é o substantivo iorubá que define cabeça, mas não uma cabeça puramente como pendurador de orelhas, como pendurador de nariz. A cabeça tem uma dimensão espiritual. A cabeça é um orixá, é uma divindade. A cabeça, o ori, portanto, é um orixá subjetivo, pessoal, que tem por regência conduzir o ser humano pelo próprio destino. Olha que interessante. Ori, então, é uma divindade independente dos orixás ou dos outros orixás. Ela é subjetiva a cada ser humano. E esse ori, essa cabeça, recebe diversos cultos no candomblé, que são denominados bori, ou ebori, cerimônia à cabeça, ou oferenda à cabeça. Dentro de cada ori, dentro de cada cabeça, há um registro de todas as nossas emoções, de todas as nossas experiências ancestrais, que é chamado de ipori, uma espécie de caixa preta dos aviões. Então, o ori, a cabeça enquanto divindade, ela é compreendida de duas formas. A cabeça exterior, a cabeça física, caixa craniana, eles chamam de ori-odê. E a cabeça interior, a cabeça imaterial, que eles chamam de ori-inu, o interior da cabeça. O ori, portanto, enquanto ânimo, né, do latim, aquilo que anima, está no corpo. O espírito está no corpo. O espírito é corpo, porque é cabeça, mas também é imaterial, porque é essência. Logo, o corpo e o espírito estão em absoluto uníssono. Não estão justapostos, não estão sobrepostos, mas em consonância intrínseca. Ori, cabeça, espírito, e Ará, corpo, não podem transitar pelo nosso mundo, pelo mundo dos vivos, se não estiverem juntos. Mas para esse trânsito pelo mundo, o corpo, Ará, e o espírito, persona, Ori, dependem de uma usina de energia que vitalize, que propicie esse percurso pelo Aie, pelo mundo, pelo nosso mundo, o mundo dos vivos. E essa energia vital, essa usina de movimento, é denominada Exu. Exu é sinônimo de Bara, duas palavras em Urubá. Exu é a denominação dessa divindade, que é a energia vital. Bara, o seu sinônimo, que pode ser traduzido como a força que habita em nós, que se esconde em nós. Isto
nos leva a entender por que Exu tem um título chamado Elegbara, Senhor do Poder do Corpo. Dessa maneira, a gente pode ir entendendo, pode compreender que o ser, na cultura iorubá, pode ser compreendido como um trinômio: corpo, Ará, espírito, Ori, e movimento, Exu. O ser é, portanto, não um binômio, mas um trinômio. Só para a gente descer ao detalhe e ver como é curioso, como é interessante isso, né? Shu é o verbo transformar, circular. E na língua iorubá, os verbos se transformam em substantivos, muitas vezes sendo vocalizados, ou seja, botando uma vogal no início do verbo. Daí porque o verbo shu, circular, transformar, se transforma no substantivo Exu, que significa transformação, movimento. Vale dizer que o corpo, o Ará, sem movimento, para os iorubás, não tem vida plena. Exatamente. Para que exista o que seja considerada, identificada vida plena, ampla, nesse mundo, eles elencam 4 requisitos. O primeiro deles, Ori, a cabeça. O segundo deles, Odidi, a sombra. O terceiro deles, Emi, o hálito sagrado. O terceiro deles, ou melhor, o quarto deles, Eledá, Deus. Óbvio que nessa cultura oral há um eixo metafórico. Então, quando se fala como requisito Ori, a cabeça, óbvio que não tem cabeça, não está no mundo, não existe plenamente, mas o sentido metafórico, né, nessa busca hermenêutica, é ter Ori enquanto possuir autonomia, poder de decisão sobre a própria vida, sobre o próprio corpo. Quem não tem essa autonomia plena, perdão, não está no mundo amplamente. Pode estar vivo, mas não plenamente vivo. O Didi, a sombra, evidente que morto não tem sombra, mas a ideia é exatamente movimentar o corpo. Produzir sombra é vencer a inércia, caminhar, relacionar-se, movimentar-se. Emi, o terceiro requisito de vida plena, diz respeito à capacidade de se comunicar. Os iorubás entendem que a cultura oral é permeada por um princípio teológico, de que Deus, o Criador, o Iorubá, que eles chamam de Olorum, soprou vida, animando os corpos. Portanto, todas as vezes que a gente fala, que a gente exala hálito, a gente também está espargindo uma partícula desse Criador. Por isso, a palavra tem poder, a palavra tem axé. Então, Emi, como terceiro requisito de vida plena, tem a ver com capacidade de se comunicar, de interagir. E o quarto requisito, Eledá, é o reconhecimento de que em todos os corpos, em todos os seres, e não apenas os seres humanos, é bem verdade, existe uma partícula criacional. Então, todo ser tem uma partícula de Deus. Sem essa partícula, ele não estaria plenamente neste mundo. Daí a gente começa a desenhar essa ontologia, o espírito, a noção do ser e a busca existencial. O que esse espírito, portanto, faz aqui, neste mundo? Os iorubás creem que existem 9 espaços siderais. Eu mesmo, em algum tempo atrás, repeti as traduções que eram feitas de que esses espaços siderais, esses chamados Orum, esses 9 Orum, seriam céus. Mas eu acho que essa semântica de céu não nos atende bem dentro do contexto iorubá. Melhor seria traduzir Orum como espaços siderais, não apenas céu.
Por que espaços siderais? Porque o espaço sideral, ou os espaços siderais, não se resumem metafisicamente a lugar de paraíso, mas a lugares no universo. Se a gente for buscar o mito da cosmogonia iorubá, a gênese iorubá, em momento nenhum há menção a um planeta, a Terra, ou a dois planetas, mas a dimensões planetárias. Portanto, nessa etnoastronomia iorubá, a gente pode perfeitamente compreender Orum como espaços siderais. E, como disse, para eles, os iorubais, há 9. 4 acima da Terra, 4 abaixo da Terra e a própria Terra, o mundo dos vivos, denominado de Aie, é um desses espaços. Os de baixo da Terra não tem nada a ver com o inferno, só uma referência. Portanto, o que então esse espírito busca? Qual a razão da sua existência nesse mundo? Para a gente entender essa saga, esse percurso pelo Aie, é fundamental a gente entender que este ser humano, a partir da cultura iorubá, não busca perfeição. A sua busca existencial não está pautada, não tem como paradigma a perfeição. Eles entendem que todo ser humano é, por essência, imperfeito. Perfeito só o Criador. Nem mesmo os orixás, nem mesmo as divindades, os antepassados cultuados, os Pessá, os Imolé, os Egungun, nenhum deles é perfeito. Portanto, a busca existencial é a imperfeição do ser, sem o incômodo, sem o peso, sem a angústia que a imperfeição traz no contexto ocidental. Essa busca existencial tem a ver com a aquisição de virtudes. Portanto, o trânsito desse ser humano pelo mundo, a busca que esse ser faz pela sua trajetória de vida, o almejo, o objetivo desse espírito é tornar-se virtuoso. E as virtudes que os iorubais elencam são as seguintes: Oorê, a bondade; Suru, a paciência; Iburá, a promessa; Owó, o respeito; Ootó, a verdade; Ododô, a justiça; Ifeni, a caridade; e Euó, a disciplina. A soma de todas essas virtudes redunda em Iuá, o caráter. Que, aliás, na língua iorubá, na cultura iorubá, Iuá, caráter, é heterogenérico. Para nós, a palavra caráter, o vocábulo caráter, é do gênero masculino, ou caráter. Para os iorubais, caráter é tem um gênero feminino. Iuá é a caráter. Inclusive, em muitos mitos, em muitos itãs, os contos iorubais, relata-se a figura de Iuá como uma mulher que é casada com a sabedoria. Portanto, Iuá, o caráter, é consorte, é cônjuge de Orunmila, o protótipo da sabedoria. E há um mito interessantíssimo de que um dia Orunmila chegou em casa e a mulher tinha ido embora, Iuá foi embora. E ele se desesperou. A sabedoria, quando perde o caráter, perde tudo. E todo o conto relata a saga de Orunmila tentando recuperar a sua esposa, o caráter. E só quando o caráter volta para a casa de Orunmila, a sabedoria novamente se torna completa, plena. Então, essa saga, essa jornada, essa busca existencial do Iorubá, objetiva colher, encontrar essas virtudes para que esse espírito se torne um homoluabi, que numa tradução livre poderia ser entendido como
filho de bom caráter. Esse é o grande objetivo do espírito, a busca existencial. E eles entendem que nem sempre uma vida é suficiente para a aquisição de todas essas virtudes. Eles, portanto, acreditam em ciclos reencarnatórios. Não no conceito hindu, não no conceito grego, não no conceito espírita, kardecista. Os yorubais, a existência é infinita. E essa existência é permeada por ciclos de vidas. Eles chamam de atenuar, literalmente, ciclos existenciais. Então, perdão. Antes de nascer, cada espírito vai aos pés do Criador, segundo a cultura Yorubá, e tem uma audiência mítica, na qual ele escolhe o seu próximo destino. Isso é sensacional, porque quando você escolhe o destino diante do Criador, você assume as suas responsabilidades. Não dá para culpar o vizinho, o tio, o primo, o cônjuge ou a cônjuge, mas o espírito é o único responsável por quem ele é e pelo seu próprio destino. Portanto, o destino, que eles chamam de Odu, melhor seria compreendido, na nossa língua portuguesa do Brasil, como trajeto existencial, percurso de vida, no qual o ser humano tem plena autonomia. Nem o Criador interfere, seja escolhendo, seja atravessando as escolhas ao longo desse percurso de vida. O destino, portanto, o Odu, é uma escolha pré-nascimento, mas o ser humano, o espírito, continua tendo autonomia para deliberações pós-nascimento. Esse espírito, portanto, na sua jornada, possui uma autonomia absolutamente plena, sem intervenção divina. O Criador, ele não é um gestor de vidas, mas ele é um gestor do universo. Daí porque ele tem um dos títulos de Agba-Yegun, o regulador do universo. Deus não é um senhor de marionetes, no conceito Yorubá. Ele é um grande gestor, um mega gestor. Cada um percorre o seu destino num desses espaços dotado de total independência. Então, esses trajetos de vida vão sendo pautados na busca das virtudes. Cada vida é escolhida por nós na busca de determinadas virtudes. Nessa vida, por exemplo, eu quero desenvolver a virtude da paciência. Então, todos os enredos da vida, todos os coadjuvantes da nossa existência, todas as relações familiares, profissionais, todas as experiências pessoais, profissionais, todo o nosso corpo é escolhido pedagogicamente em busca da aquisição da paciência. O que é bem interessante, porque a partir desse conceito de destino, escolha, de espírito que busca virtude, o corpo se assemelha a uma espécie de veículo para o trânsito do ser humano. Então, se o corpo é veículo para o trânsito no destino, não há corpo defeituoso. Posso afirmar, sem medo de errar, que nessa cultura a ideia de corpo imperfeito, de corpo com defeito, defeito físico, deficiência, não existe. Porque o corpo sempre será o melhor veículo para transitar na estrada daquele destino, em busca das determinadas virtudes.
E aí a gente adentra nessa questão da busca existencial na ideia de evolução, né? O conceito de evolução, ele é, obviamente, atravessado por princípios, por dogmas, por inspirações tipicamente cristãs, que são hegemônicas na cultura brasileira. Mas, nessa comparação com os iorubais, a palavra evolução sequer existe. Isso não significa dizer que eles não sejam espiritualizados, que esses espíritos não tenham buscas de crescimento. Mas a ideia de evolução, como nós temos no Ocidente, tornar-se superior, tornar-se mais elevado, não existe na cultura iorubá. Essa palavra, esse vocábulo, não existe naquele léxico. O que mais se aproxima da ideia de um crescimento espiritual, o que mais justificaria essa busca existencial de aquisição de virtude, seria o verbo beru, que quer dizer em iorubá florescer. Tanto para os iorubais, nós todos, nós todas, somos como árvores. Todos e todas temos as raízes fincadas no chão, temos um tronco só e temos galhos voltados para cima. Mas, enquanto árvores, todos e todas vamos florescer, só que cada um a seu tempo. Isso não nos torna mais avançados, mais elevados uns do que os outros. Pelo contrário, continuaremos como árvores, com as mesmas condições, sobre o mesmo solo. No entanto, uns já terão florescido, outros não. Essa ideia de hierarquia evolucionista, essa ideia de ética, de moral como requisito de evolução espiritual, não existe no contexto iorubá. E aí a gente chega, finalmente, à ideia de transcendência. A ideia de transcendência está diretamente ligada à aquisição de virtudes. Transcender seria um conceito resultante do florescimento. Quanto mais esse espírito se torna virtuoso, mais ele transcende. Mas essa transcendência, é bom que se diga, não se trata de uma sublimação, de uma negação do corpo, de uma negação do prazer, de uma negação do material. Sublimar, transcender, não seria a abdicação do amor, nem da riqueza. Transcender não é negar a materialidade. Antes, pelo contrário, transcender é exatamente administrar a materialidade da espiritualidade no curso da vida. Eu friso sempre que, nessa cultura oral, as metáforas são muito importantes. E, como o nosso sistema ocidental é um sistema positivista, a gente se detém muito mais às palavras, muito mais ao que a gente lê, do que, infelizmente, aquilo que a gente sente a partir do contato com as narrativas. Essas metáforas da cultura iorubá nos levam a entender que Exu, novamente ele, o movimento, a circularidade, é um símbolo ou uma expressão da matéria, do que é material. Muitas vezes Exu é descrito como Yangui, a pedra laterítica, a laterita. E eu destaco que o solo dos iorubais é um solo laterítico, tem essas características, é um chão laterítico. Então, quando eles descrevem Exu como a laterita, como Yangui, eles não estão falando de uma terra distante, de um elemento químico
suposto. Estão falando do chão que eles pisam, da terra sobre a qual eles caminham, eles elevam, eles edificam suas casas, eles transitam seus destinos, eles deixam marcas, eles sobrevivem. Portanto, o Exu, além de tudo que a gente já falou, é protótipo da própria materialidade, do chão, da vida. E nos Itãs, nos contos, muitas vezes Exu se depara com Oxalá, o Batalá, aquele cujo protótipo é exatamente a transcendência, o início, o final e o início dos ciclos de espírito, de espiritualidade. E essa imaterialidade de Obatalá, Oxalá, quando se confronta, quando se encontra com a materialidade de Exu, sempre leva a pior. Em todos os contos, Oxalá leva a pior nesses encontros com Exu. Por quê? O que está subentendido? Quais são os símbolos que podem ser decodificados nessa semiótica? Como a hermenêutica dessa cultura nos ajuda a compreender esse embate, entre aspas, de Exu com Oxalá? O bem e o mal? Claro que não. Né? Exu não é mal e Oxalá, o Batalá, não é necessariamente só o bem. Há sempre uma ambiguidade em tudo. O que esses contos tentam nos explicar, metaforicamente, nesse encontro entre Exu e Oxalá, entre a materialidade de Exu e a transcendência regida por Oxalá, é exatamente que todas as vezes que a espiritualidade, que a transcendência, que o espírito desmerecerem a matéria, não souberem render homenagens à matéria, considerá-la como algo essencial, levará a pior. Então, que esses itãs que confrontam, entre aspas, Exu e Oxalá, a imaterialidade e a materialidade, nos ensinam pedagogicamente que a transcendência precisa da matéria. Só existe transcendência, só existe aquisição de virtudes se o que é material for devidamente reverenciado como algo divino. Por isso eu digo que transcender nessa cultura urubá é exatamente isso, administrar a materialidade da espiritualidade no curso da vida. Transcender é atravessar a vida. Daí porque o verbo transcender é também sinônimo de transitar. O verbo iorubá, lakodja, transitar, transcender. E este verbo, transcender, transitar, é resultado da assimilação de dois vocábulos, do substantivo lá, nascer do sol, e kodja, o verbo atravessar. Portanto, lakodja é o nascer do sol, o raiar do dia, o renascer permanente, atravessando a vida, atravessando o destino. Dessa maneira, um ser que é espírito no corpo, um ser que não busca a perfeição, um ser que escolhe o seu próprio destino, não precisa negar para existir. Ele é tudo que deve ser, inclusive perfeito nas próprias imperfeições. É isso, Alexandre. Fico aí à disposição para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento. Obrigado aí, pessoal, pela atenção. Marcinho, maravilhoso. Porra, maravilhoso mesmo. Olha, eu estou saindo, ontem eu conversei com você, mas não falei nada. Eu estou saindo de uma amidalite, rapaz. Eu tive febre esses dias, sem parar. Hoje é o único dia que estou acordando sem febre, porque começou a fazer efeito como é que é? O antibiótico, né? Ontem começou a fazer efeito mesmo. Aí eu estou te ouvindo aqui hoje, eu estou ouvindo melhor. Mas eu até pensei, vou acordar, vou ouvir o Marcinho, não vou conseguir nem prestar atenção. Mas eu já ouvi você falar algumas vezes de alguns temas aí. O final, não.
No final, eu não tinha ouvido ainda. É muito próximo da Ivone Gebara. Impressionante. Eu estou muito impressionada. Assim, é muito próximo da Ivone Gebara. A noção de transcendência que você está defendendo. Porque, não sei se você já leu, eu posso depois te passar isso, até para a sua tese. Tem um autor francês, chama-se Jean Vallo. Ele tem um livro chamado Existência e Transcendência. E nesse livro, ele caracteriza a transcendência, etimologicamente, como transascendência. Ele diz que é uma saída em direção à elevação. O filósofo Levinas, lá o judeu, o lituano, ele usa essa etimologia não no sentido tradicional de você sair desse plano para um outro, mas sair de si em direção à alteridade, que ele chama, pelo judaísmo, na história do judaísmo, de altíssimo. Mas ele faz uma crítica a essa noção de você sair rumo a um outro plano. Eu ouvindo você, eu acho que a gente tem que ressignificar a etimologia da palavra mesmo, né, de origem latina, transcendência mesmo. Porque não necessariamente é uma ascendência, né? Não é necessariamente. O que eu estou ouvindo de você e da Ivone Gebara é que a Ivone Gebara, eu estava falando com a Clarice, é quase a noção nietzschiana de autossuperação. Quase. Não é idêntica, mas é quase. No sentido de que é uma vida que, para se afirmar, ela tem que ir para além de si mesma, porque ela tem que criar-se para além do já criado. Né? É quase isso o que a Ivone Gebara fala. E eu te ouvindo, então, e pelos outros detalhes que você citou, eu acho mais potente ainda, porque tem um elemento que a Ivone Gebara não defende tanto, que você defende, que eu já te ouvi outras vezes, que é que na cultura iorubá é como se o sentido da caminhada humana ele fosse ético-existencial, né? Que é o caráter, que você está chamando, né? E o problema das virtudes. Né? Caráter, em grego, é uma das traduções possíveis para a palavra ethos, de ética. É uma das traduções possíveis, né? Do iuá, né? Eu ouvindo você hoje, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, caramba, tem um caráter ético, tem um caráter ético existencial aí mesmo e tal. E mais, uma coisa que você fala sempre, é que as divindades carregam em si aquilo que para o código cristão moral é imperfeição. Então, o que atrai nas divindades é a possibilidade das virtudes e não a perfeição segundo o código moral, né? Que você sempre fala isso, eu já vi você falando em diversas palestras e tal. Então, eu acho, cara, ouvindo o que você está falando agora, que tem muita coisa para se pensar uma espiritualidade decolonial da sua fala, sabe? Muita coisa. Muita coisa. Eu destacaria só pela essa fala sua. Eu sei que o teu projeto de doutorado, eu já li, ele é muito mais extenso, tem muitos mais detalhes. Você fez um recorte do recorte do recorte, só para expor, para a gente poder discutir hoje, né? Mas eu diria o seguinte, a primeira coisa, eu até te citei ontem para você, você lembra? Aquela tese Marginália Sagrada, que é da editora, eu acho que da Unesp publicou, que é sobre Umbanda. A primeira parte dela é muito boa, porque é uma tese de sociologia que tem um momento que ele fala assim, como é que você vai caracterizar a Umbanda no quadro sociológico das religiões brasileiras, né? Então, são dois autores argentinos que fazem uma coisa bem legal. Eles vivem no Brasil, fazendo doutorado, imersos na Umbanda, pesquisando, e eles descobrem que, sociologicamente, a gente pode falar de uma marginalidade sagrada, uma marginália sagrada, e que é uma subalternidade religiosa. Mas não é uma subalternidade no sentido que as pessoas falam no pensamento decolonial, porque tem um lugar de menoridade. Não, eles não falam nada disso, não. É bem legal, porque eles falam o seguinte, tem um lugar que foi de posicionamento como rebaixado, e tem uma possibilidade de não redução a esse rebaixamento. Então, tem uma condição de marginalidade muito positiva. Agora vem o terceiro elemento que interessa. Ele fala assim, então, não dá para se falar do modo como esse lugar atua historicamente sem se considerar a religiosidade do centro, que é o cristianismo católico para eles. Porque na época que eles pesquisaram, o Brasil tinha 89% de pessoas que respondiam ao censo dizendo que eram católicas, né?
E eles até relativizam esse dado. Então, eu acho que se a gente pensar tudo que você disse, dentro do caráter histórico de uma hegemonia evangélico-católica no Brasil, não dá para se pensar o exercício disso como modo de vida, senão por meio de uma experiência de decolonialidade. Não dá. Ou seja, a condição histórica disso que você está dizendo, quer dizer, eu fico pensando que eu já fui ao seu terreiro, né? Já fui a outros terreiros. Você fala assim, como é que alguém no século XXI, no Brasil, com a propaganda evangélica, sabe, com a primazia ainda nos meios de comunicação, da fala dos bispos católicos, numa data que é católica, né? 12 de outubro é uma data católica, me desculpem, sabe? É isso, é Nossa Senhora de Aparecida, sabe? O que isso tem a ver com vocês? Tá? Aí aparece o bispo da CNBB falando no Jornal Nacional, todo mundo em Aparecido, Bolsonaro em Aparecida. Tudo bem que o bispo tenha feito uma crítica, mas, porra, me desculpa, cara, essa porra é laico ou não é? Não é isso? Aí, como é que, de repente, cara, eu chego num terreiro, como aconteceu com uma amiga minha antropóloga na Bahia, eu não sei se eu te contei essa história é foda. Chegou lá, tá pesquisando e falou assim, ela queria conversar com ela orixá, nem sei quem era, nem sei que casa da Bahia era, né? Eu ouvi essa história há 500 anos. E ela chega e diz assim, a mãe fulana falou assim, ela já vai atender a senhora. Aí tem uma conversa na cozinha. Aí ela se lembrou, candomblé de cozinha é o verdadeiro candomblé. E ficou ouvindo, com um caderninho na mão, para anotar. E, de repente, um cara chega lá e falou, e aí, fulana, como é que foi ontem à noite? Aí ela falou assim, ontem eu dei um pulo lá no Pelô. Do Pelô fui para não sei aonde. De não sei aonde fui para não sei aonde. Aí começou a contar a saga. E aí disse assim, e minha santa estava que estava. Aí ela falou assim, mas como é que estava que estava? Ela falou assim, eu beijei e foi muita boca. Aí ela falou assim, mas peraí, foi Ansan ou foi você? Aí ela falou assim, por mim eu ficava em casa. Ela anotou a história, sabe? E aí, cara, ela chegou depois e falou assim para mim, Alexandre, se eu já imaginou eu entrando na Assembleia de Deus. Ela falou isso para mim, eu achei genial a imagem. E ouvindo o papo da cozinha. E aí, de repente, um cara na Bahia chega e fala assim, e aí, fulana, como é que foi ontem? Ela falou assim, ontem foi demais. Eu fui lá no Pelô, comi uma acarajé, de lá fui para não sei aonde. É mesmo? E aí, que mais? Tá cansado? Eu falei, cara, eu tive que beijar muito, mas como assim? O Espírito Santo estava que estava. Então, ela chegou e colocou para mim um detalhe. Ela disse assim, Alexandre, isso é sério para essas pessoas. Ela, claro que estava brincando com os códigos, com a codificação do candomblé, com a semântica da Yansan. É isso que ela estava fazendo. Mas isso é possível. Mas é aquilo que a gente estava conversando, né? Não há uma negação da matéria. Não Isso há. que é legal, porque o espírito não nega a matéria. E a espiritualidade não nega a vida material. Isso que é bacana, porque confronta todos os nossos paradigmas de que sublimação, de que espiritualidade, de que religiosidade, e aí eu faço a distinção religiosidade e espiritualidade, que muito se misturam nos nossos conceitos cotidianos, só existem com a negação da vida, com a negação do gozo, do choro, do pranto, do lazer. Você não precisa negar para se espiritualizar. Isso que eu acho fabuloso, né? Então, eu acho que essa possibilidade é uma resistência decolonial, sabe? Porque ela não está fazendo esforço, porque a gente sempre pensa a noção de resistência, aquela lá que o Nelson Maldonado Torres, lá no texto que a Nath me passou, eu acho que eu passei para todo mundo, né? É um texto de 2,5 páginas. Ele fala que é uma resistência no sentido radical em contexto colonial. É assim que ele caracteriza. A gente pensa isso como um esforço hercúleo. Não, cara, não precisa ter grandes esforços hercúleos e muitas vezes não. Eu me lembrei, Marcinho, de uma história da mãe Viviane, que vai estar com a gente, a pombageira dela vai estar com a gente. Ela falou uma coisa para mim uma vez que eu ri demais, demais. Ela tinha um filho de santo, filho de santo, ó. Não sei nem se os santos têm filhos, né?
tirando eu, que tenho 2, mas vamos lá. Mas vai lá. Se ela tem lá um filho da casa dela, que é, cara, porra, moleque piranha, sabe? Cara, piranhando geral. E ele é gay. E foi casado com outro filho dela, que hoje é chefe de terreiro de Umbanda. Um grande amigo até. Quando eles eram casados, esse cara, o primeiro, era de Yansan. Porra, só que eu acho que é Yansan com Exu, acho que é isso, se não me falha a memória. E ele já falou para ela assim várias vezes, mãe, eu tento ser fiel, não consigo. Mãe, eu tento ser fiel, não consigo. E ela ficou ouvindo assim e tal. Mãe, eu tento, não consigo. Aí um dia eu falei assim, e aí, mas o que você faz para lidar com isso? Então eu fico calado, porque eu sei que Yansan com Exu não dá para ser fiel nem aqui, nem em todas as vidas possíveis, cara. Eu achei isso, cara, tão surreal, mas com uma naturalidade, Marcinho. Então, assim, essa naturalidade de um modo de ser que ele é em meio a um contexto colonial cristão, sabe? Ele é assim, cara, ele se exerce. Não estou dizendo que ele se exerce de maneira pura, sem essa ideia idealista, né? Porque mas ele se dá, sabe? A gente está falando aqui de contextos de relacionamentos e tal, afetivos e tal. Mas a gente pode pegar outros contextos possíveis, se dá. E aí eu acho que a sua tese ela poderia trabalhar um eixo da colonialidade que é pouquíssimo tratado pela galera que trabalha pensamento decolonial. Pouquíssimo. E quando é tratado, é assim, ele é citado, ele não é aprofundado. Não conheço ninguém que tenha com seriedade se aprofundado. Que é a colonialidade teológica. A ideia é exatamente essa, né? A gente fazer essa descolonialidade no conceito de criador, de criaturas. E você veja, dentro disso que você acabou de mencionar, essas resistências ou essas resistências são embates, ora de vias de fato, ora embates sociais, como se costuma classificar, e ora são resistências ou resistências muito sutis, silentes, mas não calados, como, por exemplo, a vestimenta. Ainda ontem eu estava comentando sobre isso. Eu estava conversando sobre essa descolonialidade do candomblé e tal. Aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, mas me incomoda ver as mulheres no candomblé vestidas como sinhazinhas. Eu falei, te incomoda por quê? Me incomoda porque não era a roupa originalmente utilizada no continente africano. Eu falei, você se incomoda, mas as sinhazinhas também se incomodavam. E era esse o objetivo. Era exatamente esse. Quando as negras que eram escravizadas, que eram socialmente subalternizadas, que eram estupradas, que eram violadas em todos os seus direitos, inclusive no direito de crer, pegavam a roupa da patroa, vestiam a roupa da patroa e iam para dentro do terreiro para dançar para os orixás, e esses orixás encontravam um corpo trajado de sinhazinha, elas estavam dizendo, aqui, ó, nós também somos sinhazinhas, nós também temos poder. Então, tem uma mensagem simbolicamente velada, mas, ao mesmo tempo, um texto escrito com muitas laudas de resistir, dizer, não, eu me aproprio do que você tenta me desterritorializar. Maravilhoso. Acho que é por... Você lembra que a gente conversou uma vez na UERJ sobre a ostentação de muitos terreiros? Eu não me lembro nem por que a gente chegou a esse assunto. E era uma questão assim de festas de saída de Iaú, que eram não sei quantos R$1.000, era isso. Não era? Eu acho que era isso mesmo. Estava conversando comigo, eu falei, Marcinho, fui numa festa que eu teria que passar muitas vidas para pagar aquilo que foi gasto, cara. E era de uma pessoa pobre pra cacete, que pegou um empréstimo, cara. Eu falei, caraca, cara, como pode, né, cara? E aí você falou, mas tem uma história, né? Aí eu falei assim, você lembra? Aí você disse uma coisa interessante, assim, na hora. Você fez uma observação bem legal. Você falou assim, que é claro que isso hoje pode ser revisto, mas isso foi muito importante.
para manifestar que ali, aqueles trajes, aquele dinheiro, aquela comida, né, aquele excesso ali, tinha um lugar que não era o lugar do precário, o lugar de quem é um merda, de quem é realmente um lixo. E você falou da construção daquilo. E depois eu parei para perceber. E é verdade mesmo, né? Você tem um movimento de resistência que se dá pela apropriação, de uma apropriação pelo modo da inversão nessas festas, né? A inversão do Sim. lugar social que se dá nessas festas é muito interessante mesmo. Tinha pipoqueiro, cara, na festa, que foi o que eu mais gostei. Eu adoro pipoca. Então, você veja só, evidente que enquanto adepto desta religião, aí é uma questão muito pessoal, né? Eu não preciso me dispor dela, me despir dela. Me preocupa que estes luxos se tornem um padrão que inviabilize o pobre de ser adepto, de praticar essa religião. Chega um certo ponto que, se o padrão for esse, e as pessoas quiserem seguir esse padrão, vai se tornar inviável. Vai ser uma religião de rico. Né? Há um certo paradoxo. Mas, por outro lado, entender que o sujeito que é aviltado 366 dias no ano, né? Uma família que é obrigada, por todas as circunstâncias, a viver abaixo da linha da pobreza, encontra um lugar, um espaço geográfico que é sócio-religioso. Diz, não, aqui, eu, na minha festa, vou botar garçom. Aqui, a minha celebração do divino é o máximo que eu posso dar. E aí, guardadas as proporções, né? Evidente que cada recorte é um recorte, cada relação teológica, sociológica com a religião se estabelece de formas distintas, mas guardadas as proporções, repito, né? O evangélico, né? Entre aspas, o crente, que bota o terno para ir à igreja, dizendo é a melhor roupa que eu posso ir para estar na casa do Senhor, também tem um significado. Não quero aqui adentrar numa outra seara, né? Não tenho essa pretensão, mas, guardadas as proporções, por que não, no terreiro, a pessoa pode ou deve, até que ponto, esforçar-se para dar de si o melhor, ou para celebrar da melhor maneira possível, ou para se sentir rico um dia. Um dia. Nem que seja de 7 em 7 anos. Então, são questões que precisam ser analisadas, eu acho que sem a superficialidade do primeiro olhar, né? Mas com os aprofundamentos de todas essas intrincadas relações socio-religiosas. Não dá para julgar por uma noite, por um dia, por uma relação que a gente teve. Tem muita coisa, tem muito caroço debaixo desse angu. Cara, eu vou te dar um testemunho foda. Do ano passado, no meio da pandemia, eu fui chamado para uma saída de AU. Esse testemunho é foda, assim. O marido, você conhece, o marido do João Valença ia ser iniciado para Ogum. Só que junto com ele foi iniciada uma menina que era dependente química de crack, Praença. E essa menina bateu no terreiro da mãe Viviane por causa de alguém lá do terreiro. E ela jogou para a menina e falou, olha, a Yansan está pedindo para você ser iniciado, você não precisa. Ela falou assim, mãe, eu durmo na rua. Eu durmo na rua, em Santa Cruz. Eu não tenho nada. Meu pai é alcoólatra, me expulsou de casa. Eu, 14 anos, tive a minha primeira filha. Tenho mais 2 filhas que estão na casa da minha tia. Eu vivo na rua e eu uso crack. Ela falou assim, não se preocupa. Se você quiser, eu vou fazer de tudo, eu consigo esse dinheiro, a gente faz essa iniciação. E conseguiu o dinheiro para a menina. Fez uma vaquinha lá, eu até ajudei e tal, e foi iniciado. Cara, a menina é baixinha, muito baixinha, assim, bem baixinha. Cara, e ela, quando saiu, sabe, veio o orixá, aquela coisa toda tal. Quando tem um intervalo, sabe, Marcinho, aquele primeiro intervalo, e que começa a servir umas comidas, ela olhou para a comida com um olhar assim, que você fala, caralho, sabe, assim, de um espanto, de uma magia. E aí, quando teve o jantar, cara, a garota começou a chorar, porque ela percebeu que a festa era para ela.
ela não pagou pela festa. As pessoas fizeram lá a festa. Acabou aquilo lá, nas semanas seguintes, ela conseguiu um emprego, um subemprego, desses para ganhar menos de um salário mínimo em Santa Cruz. Ela falou que foi a Yansan. Claro, tem tudo a ver com a iniciação dela. E ela pegou uma parte do salário dela e retornou para o terreiro para falar assim, olha, isso é pela minha festa. Cara, sabe, isso tem um lugar, cara, isso tem um lugar de uma revolução na vida dessa pessoa. Então, é claro que a gente tem que olhar isso por vários prismas mesmo, e por prismas decoloniais, cara. É o direito à festa e à plenitude dessas pessoas, sabe? Não é isso, cara? Não tem dúvida. Descolonizar a relação religiosa que se passa no espaço como o terreiro é entender, por exemplo, como a resistência, olha só, né? Como a resistência quando uma mãe de santo, uma sacerdotisa, uma Yalorixá, um Babalorixá, cobram pela sua profissão de fé, pelo seu profissionalismo sacerdotal. É interessante isso, né? Eu confesso a vocês, que há muitos anos atrás eu tinha essa resistência. Eu criticava e achava que o dom não se cobra. Mas, com o tempo, né, entendendo esse processo de descolonialidade, eu fui percebendo o seguinte, interessante, né? O pastor cobra, o rabino cobra, ou são remunerados, o padre é remunerado de alguma forma, mas por que só o sacerdote da religião dos pretos não pode? Porque só ele tem que trabalhar de graça. Será que ainda não está intrinsecamente dentro de nós essa ideia de que há alguns que têm que prestar serviços sem cobrar? E por que só nessa religião ou nessas religiões? Então, esse também é um processo de descolonialidade. É entender, aprender a valorizar o que se sabe, o que se presta, o que se faz profissionalmente. Por que não dizer profissionalmente? Isso não tem a ver... Olha, se a gente está entendendo que essa relação de espírito e de espiritualidade não negam materialidade, esse é um exemplo. Talvez seja delicado, porque todas as vezes que a gente fala de dinheiro, né, parece que é um confronto entre o material e o espiritual. O grande problema, ou talvez o grande exercício, seja encontrar pontos de equilíbrio. Mas alguém pensa um profissional que trabalha sem remuneração? Um professor, um advogado, uma advogada, uma médica. Até que ponto sacerdotes e sacerdotisas dessas denominações religiosas não podem cobrar? Por quê? Uma pergunta, né? Eu acho que é uma questão que a gente precisa fazer. Por que não? A mesma questão das festas, repito, evidente que acho, na minha opinião pessoal, há que haver pontos de equilíbrio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Literalmente. Mas entender esse empoderamento, sabe? Esse direito ao luxo, esse direito à celebração, esse direito a ostentar um dia na vida. Por que não? E aí, guardadas as proporções, a gente entende como essas manifestações populares têm o luxo como lugar do pobre, como carnaval, né? Guardadas as proporções. Mas é o pobre que junta o dinheiro o ano inteiro para poder vestir a fantasia e desfilar como protagonista de si mesmo, né? com aquele que se embeleza, porque tem direito a se sentir bonito. Justo que todos os dias tentam convencê-lo de que a beleza não lhe é devida. Marcinho, eu vou abrir para a galera, né, para todo mundo perguntar e questionar. Mas uma opinião minha, eu tinha que estudar mais isso, te ouvir mais e ler mais coisas. Eu acho que uma das maiores potências
descolonizadoras do candomblé, nesse caso, é que o transe ele faz do corpo uma casa da divindade, sabe? E é uma divindade realmente muito louca, assim. Eu acho que é um dos maiores ensinamentos que eu já tive. Você é um cara branco, por exemplo, e Rosana, minha esposa, é uma mulher branca. Ela foi num terreiro majoritariamente de pessoas negras em Sepetiba. Ela foi num ritual para Egungun, lá no 2 de novembro, né, Dia dos Mortos. Então, tem uma parte lá de Yansan, obviamente, e tal. E aí, cara, ela vira a Yansan dela. E, de repente, cara, ela começa a bater as asas, sabe? A borboleta chega ali. E eu olhei aquela multiplicidade de pessoas, cara, e falei de estratos sociais muito distintos, né? Em relação ao nosso, por exemplo, a trajetória educacional muito distinta, muita gente negra, um terreiro majoritariamente de pessoas pobres e pretas, e, de repente, vou usar essa expressão que não é boa, mas uma deusa preta está numa mulher branca. Para mim, é a maior lição, cara. Sem sacanagem, é a maior revolução. E é a maior ato de... É a maior resistência amorosa que se vê. Sabe? Amorosa. Porque ela chega, cara, e balança os braços, porque voa. É isso, porque voa, cara. A dança é um voo, é uma leveza, é vento, sabe? Eu olhei, eu comecei a chorar porque eu olhei e vi isso. Claro que eu já sabia informações, mitos e tal, isso é outra coisa. Mas eu olhei e vi. E vi, cara, a generosidade de uma deusa preta, sabe? É que ela chega ali e vira e torna-se aquele corpo ali, manifesta-se, reluz. E você fala, cara, ela não julgou, ela não condenou, ela amou e ela começou a bater asa. Então, cara, isso para mim é mais ou menos um Mahatma Gandhi, um Luther King, sabe? Esses caras que fizeram da paz, do enternecimento, o sentido da revolução. Quando eu olhei aquele corpo ali, balançando as asas, eu falei, caraca, cara, comecei a chorar, entende? Mais descolonial eu não conheço, cara. Alexandre, Mas, desculpa. Desculpa, pelo amor de Deus, eu peço desculpa te interromper. Eu estou caminhando nas religiões de matriz africanas há 41 anos. 41 anos. Eu nunca vi, nem escutei notícia de um preto velho, de uma preta velha, que tivesse dito assim: não vou te atender porque você é branco ou branca, descendente daqueles que me aprisionaram. Nunca tive notícia, nunca vi, nunca soube histórias, relatos de um caboclo, um indígena, que dissesse assim: não vou dar uma receita para o seu filho porque ele é filho, neto, bisneto, descendente de alguém que tirou minha terra. Mas eles sabem que houve uma expulsão das terras, eles sabem que houve genocídio, os preto-velhos sabem que aconteceu um holocausto negro, mas esses atos de generosidade, de florescimento, usando a linguagem ou a nomenclatura urubá, são profundos exemplos de espiritualidade, de transcendência, inclusive da própria dor. São marcos, eu acho, sinto, são marcos de uma integração que nunca se deu nesse território, só nos territórios de terreiro. Então, é um redimensionamento do locus, né? É um redimensionamento de toda a sociedade, de toda a jurisdição, de tudo. Naquele espaço sócio-religioso acontece um negócio diferente. Tem um borogodó. A Clarice deve estar se lembrando. Eu acho que ela estava presente. A preta velha da mãe Viviane, que é preta, a mãe Viviane é preta, apareceu numa reunião nossa para falar. Eu não me lembro nem qual era o tema. E ela pediu para eu dar um recado para ela.
acho que a Clarice estava ali. A mãe Viviane começou a questionar, Marcinho, a questão do sincretismo pela hierarquia política que o cristianismo impõe nos terreiros de Umbanda, né? Sagrado Coração de Jesus, depois os orixás, depois Preta Velha, Preto Velho, e lá embaixo os Exus masculinos e femininos de Umbanda meio que excluídos. Aquela hierarquia, aquela verticalização, né? E ela estava querendo tirar os símbolos que eu estava dando maior apoio, dizendo que ela tem que reconfigurar aquilo mesmo, tal, já que a Umbanda dela tem a ver com Angola também, tem um elemento de Angola. Aí a Preta Velha, chegou e mandou um recado, dizendo para eu avisar para a filha dela não fazer isso. E ela falava assim, porque Jesus Cristo, olha só, porque Jesus Cristo, ele também foi sofredor. Aí ela falava que nas costas da Preta Velha batia a chibata, em Jesus Cristo bateu a cruz. Que Santo Pedro, ela chamava de Santo Pedro também morreu crucificado. É o que dizem, né, meu filho? E aí ela foi falando o nome de santo e dizendo que isso não é problema. As imagens católicas não são problema. O problema é não explicar para o povo que todos estão irmanados pela injustiça e pela dor. Lindo, cara, né? Sem sacanagem, me desculpa. A gente fica cheio de lengo-lengo e querendo revoluções. Ela está falando assim, peraí, galera, vamos integrar geral. E tem um denominador comum, a injustiça, a dor. Esse cara morreu assassinado, Pedro também morreu assassinado. Grande parte dos mártires morreu assassinada. A gente pode... E ela falava isso, pede para ela explicar para as pessoas isso. E por isso não precisa tirar de lá. E ela, o terreiro, se chama Vovó Cambinda, do Cruzeiro das Almas. Então, ela leva o nome dela. E ela falava que ela pediu para não tirar, mas para colocar todo mundo junto e explicar. Cara, sem sacanagem, cara. Às vezes a gente faz 30 teses de doutorado para defender o contrário, cara. Ela, uma preta velha, muito mais doutora do que a gente, disse 2, 3 frases que acaba com isso. Cara, integra todo mundo na celebração de uma vida que passa pelo reconhecimento do sofrimento e da injustiça. Faz isso. Integra, galera. Porra! Por isso é que eu insisto sempre, a minha opinião, a minha conclusão é no sentido de que olhar o sincretismo como uma perda cultural é superficial. Tem muito mais coisas a serem percebidas e compreendidas nessas estratégias diplomáticas, logísticas, políticas de resistir ao sincretizar. Eles nunca perderam a identidade. O grande problema, insisto sempre, não é tirar ou ter os santos, as imagens dos santos nos terreiros. Esse não é o grande problema. O grande problema é entender os orixás como se santos fossem. Aí é um problema. Gente, quem é que quer conversar com o Marcinho? Desculpa pelo monopólio mesmo, é porque ele é meu amigo pessoal e a gente discute essas coisas dos bastidores. Eu vi a sua entrevista com o pessoal espírita lá. Gostei muito do pessoal espírita lá, hein? Espíritas muito críticos, né? Eu também me surpreendi positivamente. Eles leem Boaventura de Souza Santos, eles leem uma galera interessantíssima, cara. Eu fiquei muito bem impressionado. Eu conheci aquela universidade livre dele, já tinha ouvido falar, porque tem um documentário que cita essa universidade livre, mas eu não sabia que tinha essa pegada crítica. Também inclusive, não sabia, se criticando, né? Na fala com você. Achei bem legal. Eu achei, cara, realmente assim. E eu vi a sua fala sobre dessincretização, eu gostei bastante mesmo. Gente, depois eu posso passar para o pessoal, depois, se você puder passar o link da sua fala, porque eu acho que aquela sua fala foi bem legal. Obrigado. Gente, alguém quer conversar com o Marcinho? Acho que tem umas perguntas aqui no chat, Alexandre. Ó, deixa eu só ver as perguntas. Márcio. Peraí, tem mais gente. Ah, não. Tem comentário. Marcinho, Carlinha. Você poderia detalhar um pouco melhor a questão da cobrança? É que ela quer saber
se ela vai se consultar com você. Eu já te digo logo, R$800 na minha mão, Carlinha. R$800 na promoção, Carlinha. Posso Brincadeira. falar, professor? Não, não, é porque eu sempre acreditei, Marcinho, no contrário, exatamente a primeira fala que você falou, que o dom não é cobrado, e eu tenho essa perspectiva do espiritismo, né, em que as reuniões, os passes, e eventualmente uma consulta espiritual dentro do kardecismo não é cobrado, ou uma cerimônia de desobsessão. Por isso é que eu fiz essa pergunta, porque eu sempre entendi o contrário, por isso que eu te perguntei essa questão, só isso, só por isso. E parabéns, Marcinho, a sua fala calma, tranquila e sábia é muito boa. Obrigado, cara. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Pois é, eu antes desse percurso nas religiões africanas ou afro-brasileiras, há 41 anos, antes e durante, por que não dizer, né? Antes e durante, eu também me pautei muito por isso. O dom não pode ser cobrado. A caridade precisa ser sempre posta. Não há dúvida. E continuo entendendo que são questões importantes de solidariedade. Mas isso não significa dizer que a cobrança seja negativa. Tudo depende do equilíbrio, né? A caridade, ela se estabelece em condições mínimas de subsistência. Até para se fazer caridade, se precisa pagar a conta de luz, se precisa ter sabonete no banheiro. E a sustentabilidade dos terreiros precisa ser pensada de uma maneira diferente. Quando a gente planifica religião ou religiões, nem sempre a gente entende as diversidades que existem em cada uma dessas matrizes ou em cada um desses lugares. Por exemplo, como se sustenta uma igreja católica? Como se sustenta uma sinagoga? Como se sustenta uma igreja evangélica? Como se sustenta um terreiro? Observe que nos terreiros, talvez hoje nem tanto, mas há 50, 100 anos atrás, não tinha nenhum branco, nenhum rico que sustentasse o terreiro. O momento da cobrança era o momento de se fazer a justiça do Robin Hood, quando o preto, quando o pobre atendia ao branco e o branco deixava um quinhão do seu patrimônio ali. A cobrança tem muito a ver com isso. Sustentação, né? Durante a pandemia, agora, recentemente, essa última pandemia, as igrejas e os terreiros tiveram impactos econômicos muito diferentes, porque as bases de sustentação também são distintas. Tentar entender isso é tentar entender uma outra lógica. Aos poucos, eu fui também compreendendo que um dos princípios dessa cultura iorubá, naquele sistema de pensamento e comportamento, é exatamente o princípio da troca. Não vamos reduzir essa troca à pecúnia, mas à troca natural. A natureza sobrevive com a troca. Nós sobrevivemos colhendo os elementos da natureza, animais, minerais, vegetais, e, ao morrermos, nasce vida do nosso corpo. Por isso, o Iorubá enterra o corpo, não crema. O princípio desse sistema de troca. O jogo precisa ser cobrado? Evidente que não. Evidente que o jogo ou qualquer outro trabalho espiritual nas religiões matrizes africanas podem ser realizados sem a troca pecuniária. Mas, às vezes, a troca pecuniária é facilitadora das relações. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa chegar e falar assim, posso jogar? Eu falo, claro que pode. Você pode fazer um favor para mim? Você pode nos ajudar lavando aqueles 4 banheiros? A pessoa, quanto é um jogo? Prefere pagar do que trocar, do que realizar esse processo de equilíbrio, de troca de outras formas. Pode dar uma capinada no quintal? Não. Quanto é o jogo mesmo? Mesmo que não haja a capina,
que não haja lavagem do banheiro, o jogo, os trabalhos podem ser feitos sem a concretização dessas trocas. É fato. E pode e deve ser feito, e é feito. Eu diria a você que praticamente 50% é feito assim. Mas deixar de respeitar o trabalho, deixar de respeitar a dedicação, deixar de respeitar o tempo, justamente destas pessoas, destes lugares, é um problema social. A gente precisa também valorizar, né? Tem uma valorização, o vocábulo é bem aplicado nesse aspecto. Valorizar trabalho, tempo, dedicação. Então, é nesse aspecto. Claro que esse assunto mereceria muito mais aprofundamento, mas eu estou tentando apenas resumir, viu, Carlinhos? Muito obrigada, Marcinho. Você tem toda a razão. Das últimas vezes em que eu fui em cerimônias de centro espírita, realmente chega a ser constrangedor o pedido de doações para sustentar a própria existência do lugar, com a conta de luz, com material de limpeza. Você tem toda a razão. Eu não tinha pensado nesse aspecto. Muito obrigada. Marcinho, tem uma pergunta da Natália, claro, aqui. Márcio, linda apresentação. Sendo o corpo a casa que habita a entidade, né, o orixá, você poderia falar das relações de gênero e sexualidade dentro da cultura iorubá? Se mulher e homem possuem funções distintas, como é percebida a relação com a homo ou bissexualidade, dentre outras questões? Desde já te admiro demais. Você está tendo um fã-clube aqui, cara. Carinho, generosidade dela. Obrigado, Nath. Muito obrigado mesmo. Eu acho não, tenho certeza que um dos grandes movimentos de descolonização, descolonialidade, melhor dizendo, nos terreiros, foi exatamente esse empoderamento de gênero, esse empoderamento de diversidade no que diz respeito às orientações sexuais. No continente africano, a sexualidade ou a orientação sexual eram um problema e são um problema. Não dá para imaginar que lá a bissexualidade, a homossexualidade eram entendidas com simplicidade. Não eram, não são até hoje. Aqui se fez isso. Daí porque a gente pode compreender esses espaços sócio-religiosos, como eu insisto, como verdadeiras embaixadas da diversidade. Aqui, nos candomblés, nas umbandas, nós tivemos as primeiras religiões que assumiram sacerdotes e sacerdotisas gays, lhes dando todo o prestígio e toda a deferência devida pelo cargo sacerdotal, independentemente da sua orientação sexual. Então, essa já é uma inovação brasileira. É um exemplo, a meu ver, de rompimento com o padrão hegemônico que a gente tem de religiosidade no Brasil, que era o sacerdote, no caso, o padre, do gênero masculino, que não poderia sequer praticar sexo. O padre, inclusive, tem que ser celibatário, mas as umbandas e os candomblés disseram, não, os nossos sacerdotes, as nossas sacerdotisas vão ter orientação sexual que quiserem, vão praticar o sexo como quiserem, mas não vão deixar de ser reconhecidos como tal. Isso é uma revolução, um grande avanço social, democrático, plural. Tem um estudo interessante de uma escritora nigeriana, Orenke Oyemumi, sobre a questão de gênero na cultura iorubá. Ela defende, e eu concordo plenamente, que a nossa própria visão de feminismo ou de machismo são muito circunscritas às nossas condições sociais, antropológicas do Ocidente, que não necessariamente esses nossos conceitos se aplicariam à sociedade iorubá. Mas, indiscutivelmente, e nesse aspecto eu até divirjo um pouco dela, né,
homens e mulheres tinham lugares na sociedade, lugares distintos. Não podemos analisar esses lugares pelo nosso prisma, mas que lá, naquele sistema, haviam posições distintas, sim, existiam. A sociedade iorubá é uma sociedade estruturadamente patriarcal, mas o que não significa dizer que as mulheres não tenham poder, que não exerçam poder muito importante. Um dos exemplos mais interessantes que eu já vi é o sistema administrativo de uma cidade histórica chamada Ibadan, que é próxima a Oió, uma referência cultural, a cidade que deu origem ao culto a Xangô. A cidade de Ibadan, desde séculos atrás, passou a ser governada por um conselho, não por um rei, mas por um conselho. E nesse conselho, necessariamente, tinha uma mulher. Né? Só para resumir, Nath, há uns anos atrás, esteve aqui no Brasil uma das esposas de um rei nigeriano. E ela é uma mulher ativista, inclusive do feminismo. E num dos encontros, ela foi perguntada por uma jornalista como ela se sentia sendo uma mulher militante feminista e, ao mesmo tempo, sendo uma das esposas do rei. E ela disse: ele é o rei, mas quem educa os filhos dele para amá-lo ou odiá-lo sou eu. Ou seja, ela sabe que existem lugares diferentes naquela sociedade do gênero masculino e do gênero feminino, mas o rei, gênero masculino, e a rainha, gênero feminino, sabem o poder, o alcance que cada uma dessas posições tem e pode ter. Clarice queria fazer uma pergunta. Claricinha. Oi, obrigada, Márcio. Se tem o fã-clube, eu estou ali na frente da fila. Sou fã, Obrigado, persigo o Márcio. É praticamente um stalker que fala, né? Onde ele está, eu vou. Obrigado. Você falou da visão iorubá, desse rompimento da dicotomia espírito-corpo, né? Quando você falou do Ori, Ara, Exu. E eu gostaria de saber, assim, se você puder falar um pouco mais sobre esse mesmo rompimento na relação do Aie Orum, né? Assim, do Orum que não, pelo que eu entendo, né, não nega o Aie, né? Assim, pensar isso numa visão não hierárquica, acho que talvez fique um pouco longo, mas, por exemplo, quando você fala de Egbe Orum, isso tem uma relação hierárquica? Tem alguma hierarquia? Garota, tu tá sabida pra caramba, Aprendi hein? contigo, cara. Eu fiz aula de Egbe Orum com você, você não lembra? Não... Mas vamos lá, estou brincando. Legal, muito legal. Mas nós somos muito pautados por esse seccionamento, né? Matéria, espírito, terra, céu, espiritualidade e carnalidade. São coisas que quase geram em nós, por que não dizer, um preconceito. Né? Isso é coisa do mundo. Fulano é do mundo. Né? São referências hegemonicamente judaico-cristãs. Então, a cultura iorubá rompe com tudo isso. Se eu entendo que o ânimos do meu corpo, meu espírito, é minha cabeça, para começo de conversa, meu espírito não está fora, está dentro. Meu espírito é corpo. Meu corpo é espírito. Né? Essa binaridade é até difícil da gente ouvir. Né? Tem certos conceitos iorubás que a gente, eu pelo menos, né? Posso falar por mim, eu custo muito a digerir. Né? Por exemplo, a sincronicidade do tempo. Isso é um troço de piração. Como é que você pode pensar um tempo que não tem início, meio e fim? Como é que você vai pensar um tempo que não tem passado, presente e futuro? Então, essa atemporalidade, essa não binaridade corpo-espírito são revolucionárias para a nossa referência cultural ocidental. Então, céu e terra seguem esse mesmo
sentido. Há um rompimento do nosso paradigma. O céu, o espaço sideral imaterial, não está longe, não está distante, não está seccionado do espaço da materialidade, do aie, do mundo, da Terra, planeta Terra. Tanto assim é que o elemento de culto está aqui, o orixá, ou a divindade, o espírito cultuado, o ancestral, teoricamente está num outro plano, num outro espaço sideral, mas eu falo com ele agora. Telefone vermelho. Prrr. A gente fala, a gente conversa, a gente escuta, a gente sente. E aí não é só a intermediação do sacerdote, o que é um outro rompimento com o paradigma hegemônico cristão. Para falar com Deus, para ser perdoado por Deus, um sacerdote, e aí, sacerdote, gênero masculino, padre, tem que te absolver. Se ele não fizer isso, está ferrado. Só quem intermedia ele. Não, não, não. Aqui, qualquer um fala, qualquer um se comunica, todos e todas sentem. Então, essa questão de estar longe ou estar perto é indistinta. Não dá para dizer que há um lugar de céu e um lugar de terra, que é um lugar de morto e um lugar de vivo. O que a gente pode afirmar é a morte é um portal. Não há dúvida que esse espírito, esse ori, ele passa a ter uma outra dimensão, mas não necessariamente uma dimensão longe da minha, fisicamente longe, porque eu sinto. Você vai sentir o seu pai, a sua mãe, o seu avô, o seu orixá. Você sente. Ele transborda de você, você se arrepia, você chora. Tem gente que, às vezes, descreve sensações curiosas, né? Toda vez que eu sinto um orixá perto, me dá dor de barriga. Dá vontade de fazer xixi. Escuto isso. Mas é porque é corpo. É corpo. O corpo reage. Uns transpiram. Ih, comecei a suar. Uns ficam vermelhos. Sei lá. É corpo. Então, não tem distância, não tem o lugar do divino e o lugar do profano. Está tudo junto e misturado, e vamos nessa. Deu para esclarecer? Mais alguém? Só quero dizer que eu também sou fã do Marcinho e que eu estou agora seguindo ele no Instagram. Obrigado, Acabei de caçar ele aqui no Instagram, tá, gente? Obrigado. Marcinho é o projeto dele, cara. Dominação do mundo. E eu serei primeiro-ministro, cara. Eu não quero saber. Pô, todo mundo fã, cara. Pô, muito bom mesmo. Obrigado pelo carinho, Roberto. Obrigado. Mas, olha, eu agradeço muito ao Alexandre pelo carinho, pela oportunidade, pela orientação. Alexandre é meu pastor, nada me faltará. Faltará dinheiro, meu amigo. Aí acaba rapidinho a parada da troca, cara. Aliás, foi uma fala da Djamila Ribeiro no como é que é o nome? Roda Viva, né? Foi uma das últimas falas dela, quando falaram que ela estava sendo capitalista, com a questão dela aparecer em propaganda, coisas do gênero, empresas a chamarem para palestras. Ela disse que essa ideia de que preto tem que... a luta do preto não pode ter dinheiro, não pode ter isso. Ela disse assim, isso não faz muito sentido. Ela disse, ainda mais para alguém de visão do candomblé. Aí ela falou assim, que leva a sério Exu, onde tudo é movimento e troca. Ela usa esse argumento no final... Não ouvi essa entrevista dela, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando. E assim, só para aproveitar esse seu gancho, no domingo, se não me falha a memória, no sábado passado, eu li uma matéria no jornal, o Jornal Globo, que falava dos 90 anos do Cristo Redentor e da profissionalização, da institucionalização da marca Cristo Redentor. Gosto muito do Padre Omar, que é o reitor do Cristo, né?
ter uma amizade pessoal com o cardeal, Dom Aramis, mas, assim, não pude ficar quieto. Falei, ninguém questionou, tinha uma marca de cachaça, Cristo Redentor. Falei, ninguém questiona isso. Imagina se fosse um macumbeiro. Eu imagino se um macumbeiro quisesse patrimonializar como marca Cachaça Exu. E eu arrebentar. Mas quando a marca é Cristo Redentor, tá legal, tá? É banal, é normal. Não incomoda ninguém. Percebe? Quando isso vem de um lugar que não deveria se capitalizar, que não pode concorrer, que não pode competir, há um incômodo. Então, entender esse incômodo, nosso, hein? Não estou apontando o dedo para ninguém, não. Isso é institucionalizado. Da mesma forma que é um racismo institucional, que é um machismo institucional, intrínseco, existe isso dentro de nós. Se a gente não tiver o cuidado, não fizer o exercício de identificar e romper, a gente acaba repetindo isso como se natural fosse. E não é. Você sabe que eu estudei com ele, né? Com o Omar, meu amigo É? pessoal. Meu amigo pessoal, meu. E quando eu encontro ele, cara, é uma baixaria, porque ele finge que é santo do meu lado, né? Eu não quero ser santo, porra, nunca É quis na gente minha muito vida. boa. O Padre Omar é gente muito boa. Mas eu dei algumas colas para ele na vida. Então eu falo para ele que ele está Está com moral para poder cobrar, né? muito ameaçado por mim, porque se eu contar os bastidores desse trajeto aí, e você sabe, um parênteses muito legal, o Padre Omar trabalhava na pastoral carcerária há 500 anos. E como é que é o nome desse traficante famoso? Foi assassinado na prisão do Comando Vermelho. Cara, um cara famoso. Queria conversar com alguém. E queria um padre. O padre não podia. E o Omar não podia. Ele me indicou. Eu falei, eu vou. Porra, eu sou doido. Conheci o Márcio VP. Eu falei, eu quero conhecer essa galera. Quando eu estou indo, mandam eu voltar. O cara mandou assassinar o diretor do presídio. E aí fecharam lá as visitas. E 2 semanas depois, o cara foi assassinado. Eu daqui a pouco me lembro o nome do cara. Aí, eu esperei chegar segunda-feira e falei, isso era um sábado, eu falei, Omar, o cara mandou matar o diretor do presídio. Porra, seu filho da puta, era isso que você queria? Aí ele falou assim, eu esperava que fosse você. Cara, você vê a zona de intimidade que eu tenho com ele, cara. Não, não era Elias, não, cara. Daqui a pouco veio o nome. Mas você sabe que eu ia participar de um documentário sobre Cristo agora, 90 anos. De uma equipe, uma moça daqui do Brasil que trabalha para uma TV suíça. E eles estavam cobrindo. Aí eu consegui o contato do Omar e não tiveram tempo para gravar comigo. Era exatamente pegar a iconografia do Cristo Redentor e o uso político-religioso do Cristo Redentor nesses 90 anos de história. Estava tudo marcado. Aí não teve agenda. A agenda do Omar bateu com a minha. Aí eles preferiram o Omar, porque é ele que celebra lá no Cristo Redentor. Ele é o reitor de lá agora, né? Eu falei para ele, cara, você se salvou de uma, porque o que eu ia falar na Suíça sobre você não está no gibi, meu amigo. Mas, Carlinha, você ia falar com o Marcinho? Carlinha, você está dividindo a tela. Tá pior do que eu, hein, Carlinha? Ih. Não sei o que eu fiz. É para parabenizar o Dia dos Professores. Como é que é? Como é que é, Carlinhos? Espera aí. Você tem que apertar lá em cima, num negocinho vermelho.
que é o close, acho que Obrigada. Era só para parabenizar todos os colegas pelo Dia dos Professores, né? Todos aqui são professores, é um dia muito especial, num ano muito especial, todos são muito importantes. E lembrar a todos que a UERJ está fazendo concurso, vai fazer concurso, vai abrir bolsa de assistência para o pessoal da pós-graduação que tiver em vulnerabilidade socioeconômica. Fiquem de olho que a UERJ, ao contrário das federais, está no momento melhor, né? Porque o que aconteceu? O ano passado, o governo do Estado do Rio de Janeiro não cumpriu o mínimo constitucional de repasse de verbas para a educação. Então, ele está compensando isso esse ano para a UERJ. Então, por isso que a gente está tendo bolsa, auxílio alimentação para o pessoal, abrindo concurso. Então, vamos aproveitar a nossa onda, né? Aproveitar a oportunidade que a gente está tendo do destino. Era só isso, professor. E agora a UESO se tornou, né? Foi integrada à UERJ, não é? Ainda tem essa expansão da UERJ, muito legal. Está abrindo o hospital universitário em Cabo Frio, tá abrindo assim, muita coisa. Então, assim, e vai ter concurso. A gente está com autorização para fazer concurso. Então, o pessoal que está terminando o doutorado, fica de olho, está tendo vaga, e vamos embora. É isso aí. Vamos Daqui a pouco o professor Alexandre vai virar internacional. É a minha meta, né? Você acha que eu estou me juntando com o Marcinho por quê? Os trabalhos que eu estou pagando lá, um dinheirão, 8 mil cada trabalho, é para quê? Não é assim, não. Não quero ficar só no Rio de Janeiro, não. Minha província tem que ampliar. Marcinho, obrigado, tá, Carlinha, pelo carinho. Eu sou seu fã. Eu sou o primeiro do fã-clube da Carlinha a Fofa. Cada rainha tem um nome. Fulana, Amar, fulana, não sei das quantas. Carlinha a Fofa. Então, eu sou fã da Carlinha a Fofa. E, Marcinho, obrigado, meu camarada. Você traz para a gente, diferentemente de alguém que só lê, né? Que só lê e lê sobre candomblé, cultura iorubá, e traz para a gente informações técnicas que são relevantes, né? Eu tenho lido alguma coisa, eu acho relevante a gente ler. A literatura é muito importante nesse caso. Mas alguém que é de dentro e, ao mesmo tempo, que tem uma visão crítica desse lugar, né, onde está, que é difícil. Geralmente as pessoas estão imersas e não conseguem se ver, mas você consegue ter um olhar que é um olhar muito legal, cara. E sempre contextualizando e utilizando categorias que são atuais e perspectivas que são atuais para lidar com a tradição iorubá, com a cultura iorubá e, sobretudo, com o candomblé que você professa. Então, é uma riqueza incomensurável. Tenho certeza que a sua tese vai ser assim um marco, realmente um marco em teses de filosofia, que eu conheço muitíssimo, poucas que têm relação com a cultura iorubá. Pouquíssimas. E quando eu li, eu até orientei um mestrado, que foi sobre Nietzsche e o candomblé. Foi até ideia minha para o rapaz. O rapaz que era iniciado, a mãe Yalorixá, e ele teve um problema de saúde no meio, e ela ficou meio capenga, assim. Ele tentou fazer, mas não conseguiu por causa de problemas, realmente problemas pessoais. Mas a outra, que eu até li o livro que a Clarice me mandou, eu li e falei assim, mas isso poderia ser falado com qualquer coisa. Eu poderia pegar o teatro e falar o que foi falado. Por que pegou Exu, sabe? Eu poderia falar a mesma coisa que foi falado naquela tese ali, com qualquer coisa diferente daquilo ali. Aquilo não é bem Exu, aquilo poderia ser qualquer coisa. Aquilo é um Exu que está travestindo Nietzsche. Sabe? É isso, ele está ali, ele está mascarando Nietzsche. É uma tese de Nietzsche que fala de Exu. E que tem o seu lugar também. Porque está usando Exu, mesmo que seja para pensar nietzscheanamente. Agora, alguém que faça o candomblé promover pensamento a partir do candomblé, sem que o candomblé seja a máscara de ninguém, eu acho isso realmente muito seu, sabe? Eu acho que isso é uma filosofia iorubá. Obrigado, então, Alexandre. Eu fico muito, muito agradecido pelo seu incentivo, pela sua orientação.
E você deve perceber, óbvio, que a gente tem que, na academia, fazer essas costuras, esses diálogos, né, de pensamentos e de pensadores. E, óbvio, a gente não vai deixar de fazê-lo. Mas me incomoda muito ter que rotular a partir de pensadores eurocentrados, né? Isso me incomoda, como se precisasse haver uma chancela dessa cultura, precisasse haver um olhar para dizer, olha, e uma definição. Isso que vocês fazem é o que o Nietzsche falou. Isso me incomoda profundamente, né? Eu acho que o protagonista é o pensamento urbano, pelo menos o protagonista dessa pesquisa. Eu não me sinto obrigado, para dizer a verdade, me sinto aviltado em ter a todo momento que, sabe, ter carimbos, chancelas, aprovações eurocêntricas para aquilo que já existia antes desses pensadores estarem, sabe, na barriga da mamãe. Não, maravilhoso. Eu acho que o que você vai fazer, está fazendo já, pelos seus textos, você não negocia isso. Eu acho que isso é muito bonito. Você não negocia a riqueza dessas matrizes. Talvez você fizesse o Nietzsche falar outra coisa e não fizesse a cultura iorubá falar Nietzsche. Porque, no fundo, é isso que as pessoas fazem. Eu estou falando porque eu participei de um evento internacional de Nietzsche esse ano, que a minha pergunta é, e se Nietzsche incorporasse uma pombogira? Eu fiz essa pergunta e eu falei só sobre isso. Estava Scarlett Martin, uma galera nietzschiana. Está lá, tá gravado isso. E eu fiz a pergunta. O Nietzsche disse, eu sou todos os nomes da história. Eu falei, e se ele incorporasse uma pombogira? E aí fizeram uma pergunta para mim. Se eu achava que pombogira e Exu de Umbanda, essa foi a pergunta, tinham a ver com Dionísio. Essa pergunta, sabe, ela parece assim, extremamente neutra, ela bem intencionada. E eu falei assim, não. Assim como tem gente que Shiva com Dionísio, o que é um erro. Dionísio é grego, Shiva é indiano. Eu disse, Exu de candomblé é uma coisa, Exu de Umbanda é outra coisa, pombogira com um Exu feminino, um Exu mulher é outra coisa, e se o Nietzsche incorporasse uma pombogira, ele não estaria incorporando Dionísio. E é isso, sabe? Então, o que eu acho que o seu trabalho faz de muito legal é não negociar, sabe? Não negociar isso. Você não pode negociar. Você pode entrar nas categorias para fazê-las dizerem muitas outras coisas que elas diriam por si próprias dentro de matrizes hermenêuticas ocidentais. Mas esses diálogos, você não pode abrir mão da riqueza dessas matrizes que você, de alguma maneira, vem exercendo o seu lugar há 41 anos, sabe? Então, parabéns, cara. Eu só tenho a agradecer a você, porque se eu chamasse qualquer outro pesquisador, eu tenho um amigo, o Volney, por exemplo, que você conhece lá, que é aposentado do Juiz de Fora. Eu tive com ele, eu falei com ele em evento. Ele é um frei que fez tese na Alemanha sobre candomblé. Eu li a tese dele, muito boa. Mas eu tive com ele uma experiência, eu estive do lado dele quando perguntaram para ele, Frei, você acredita nisso que você pesquisou? Resposta do Frei, eu acredito que eles acreditam. É uma resposta honesta, mas jamais seria a resposta de alguém que fala a partir dali. Então, você fala a partir de, sabe? E eu quero te agradecer pelo privilégio de você trazer essa fala a partir de, com conhecimento crítico, com autoimposição, sabe? Com a palavra ressurreição em grego, né? Ela não é bíblica, né? Ela vem depois da Bíblia. Chama-se anástase, significa ereção. Falar de maneira ereta. Colocar-se na postura ereta. É assim que eu vejo você, sabe? Sempre falando na postura ereta. Nunca dobrou. Então, meu amigo, que a sua tese traduza essa ereção. Obrigado, Alexandre. Obrigado por tudo, pelo carinho, pela orientação, pela inspiração. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção, pela colaboração aí a todo momento, viu?